Naquele momento ali, eu comecei a chorar, chorar, não, comecei a sentir aquela opressão naquele sonho que eu estava tendo, e de repente eu vi que parece que eu estava no real naquele lugar. Aí eu comecei a ver um tanto de pessoas, Jamile, um tanto de pessoa pendurada, gemendo. Pessoas com terno, com gravata, como fossem pessoas que eram da igreja, sabe? Mulheres de roupa grande, vestido, cabelão. Comecei a ver de tudo. Todo mundo pendurado e gemendo e gritando, tipo... E tinha uma sinfonia, uma música como se fosse um string, que assim, sabe? Quem toca teclado, sabe? Aquele barulho, só que estava todo desafinado. Porque com certeza os anjos lá no céu, a música tem harmonia, porque tem a presença de Deus. Sim. Então, agora no inferno... Ali não. No inferno é tudo desafinado. Então, tava aquele trem fora do tom, aquela coisa horrorosa, aquele desespero. Aí, de repente, minha filha, eu tô naquele momento ali, aí a sensação que eu estava vivendo naquele momento, que ia chegar um demônio, e esse demônio que ia, tipo, resolver aquela situação ali, o destino daquelas pessoas, como fosse isso. E de repente eu olho e vejo meu filho deitado em cima do tapete, no chão, e tremendo como se fosse frio. Ele tremia muito e batia com as mãozinhas dele. Ele batia, e ali ele estava com semblante de criança. Ele era, não era adulto, era... Não, é como eu estivesse vendo ele com tipo uns 8... Ele tinha até com Jamile, até a mesma roupa que ele tinha com uns 8 anos de idade. Me levou a lembrança dele com 8 anos de idade mesmo. Sim. Incrível, até a roupa que eu conhecia. E ali ele estava, tipo, para morrer, entendeu? Aí eu tô assim, como que eu faço para salvar meu filho? Como que eu faço para salvar meu filho? É como a voz estivesse falando assim lá dentro comigo, intercede por ele, intercede por ele. No meio daquela opressão, eu estava sentindo toda a opressão. O problema é que eu estava sentindo toda a opressão do lugar, eu estava sentindo tudo. Então, eu não estava tendo força, que estava muito pesado. Eu falei, mas como que eu vou interceder por ele? Está muito pesado aqui, a opressão está muito grande, está muito pesada, eu preciso interceder, mas está difícil. Aí eu ouvi a voz, intercede. Quanto mais eu ouvia a voz, intercede por ele, eu ficava mais forte, eu ia ficando mais forte em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, tira meu filho daqui, tira meu filho daqui, tira meu filho daqui, tira meu filho daqui. Aí eu fui tendo mais força. Quanto mais eu fui pedindo, mais força eu fui tendo. Aí eu fui, como se Deus fosse me renovando ali dentro daquele lugar. Uma opressão daquela, eu precisei assim, que só Deus para me dar aquela força. Eu não ia conseguir sozinha. Aí, enquanto meu filho estava lá gemendo, lá tremendo no chão, e as pessoas é como tivesse todo mundo esperando que ia chegar a presença tipo de um demônio, sabe? Tipo Satã. Sim. Tipo isso. Ó. É como ele fosse chegar ali e acabar de matar meu filho, sabe? Eu tinha que tirar antes. É como fosse isso. Aí o que eu sentia lá no lugar, que ele ia chegar, que ele estava chegando, eu tinha que tirar meu filho antes dele chegar. E eu imagino que era o diabo já tentando matar meu filho, né? Aí, de repente, bate na minha porta. Eu no quarto. Vivendo a situação no mundo espiritual. E eu como estivesse dormindo. Mas, na verdade, eu imagino que o meu espírito estivesse nesse lugar. Aí, bate na minha porta. Aí, quando bateu na minha porta, eu falei, oi. Aí, eu acordei. Aí eu voltei em si. Aí, eu já estava em si. Eu já saí desse lugar. Saí desse lugar e estava em si. Aí, o meu filho falou, mãe. Falei, oi, filho. Ô, mãe. Eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, eu já sei. E é desesperado. Você já sabe? Como é que você sabe, mãe? Estava acontecendo comigo agora. Eu falei, sei, filho. Eu estava passando a mesma situação. E Deus me despertou para lutar pela sua vida, porque o diabo ia te matar. Ele falou, mãe, eu não sei o que estava acontecendo, mas eu estava fora do corpo. E eu estava vendo o meu corpo deitado na cama e tremendo. Olha para você ver, do jeitinho que eu estava vendo. Olha que coisa forte. É muito forte, gente. Tem pessoa que talvez nem acredita. Posso falar a verdade com você? Eu preferi que fosse mentira. De tão pesado que foi. Eu preferi que fosse mentira. Mas o mundo espiritual existe de uma forma que as pessoas não têm ideia. Sim. O mundo espiritual, ele é real. Ele é real. Glória a Deus. E naquele momento ali, ele falou, mãe, eu estava batendo assim, ó, na cama, mãe. E eu nem tinha contado para ele nada que eu tinha visto. Até porque eu estava até com um pouco de medo ainda, porque eu estava saindo de uma situação muito pesada naquele momento. Eu não queria nem render assunto com ele aquela hora ali, estava de madrugada, ele nem acendeu a luz, estava tudo escuro. Aí ele falou assim, mãe, eu estava tremendo ali na cama e eu vendo o meu corpo tremendo e eu tentando voltar e não conseguia. Olha, Jamile. É forte. Eu tentando voltar e não conseguia, muito forte. Eu tentando voltar e não conseguia. Foi a hora que Deus me despertou para lutar pelo meu filho. É como eu tivesse tirado meu filho do inferno. Eu senti como eu tivesse tirado meu filho do próprio inferno. Aí como se fosse até lá onde ele estava, né? Aí as pessoas aí talvez estão pensando assim, por que isso aconteceu, Lucimar?
Porque, gente, meu filho assistiu um vídeo, olha a legalidade que ele deu pro diabo. Por isso tem que ter cuidado com o que seu filho está assistindo. Sim. Ele assistiu um vídeo, como ele estava... o diabo aproveitou a fraqueza dele. Esse vídeo fez ele fazer uma viagem astral. E essa viagem astral que ele fez, que eu nem sabia, ele fez essa viagem astral depois que ele me contou. Ele deu legalidade para o diabo entrar. Porque quando você faz essa viagem astral, que eu não entendo muito sobre isso, mas isso acontece. Que a alma é como se fosse o espírito sai do seu corpo. E isso aconteceu com ele. Ele aprendeu a fazer essa viagem astral e ele foi fazer isso. E ele brincou com o diabo. Por quê? Porque se Deus quiser tirar o seu espírito do seu corpo, num sonho, te levar num lugar, porque aí eu vou te contar outro que eu tive, né? Mas aí já é Deus que me levou. É Deus que me levou para um lugar bom, porque nesse aí Deus me levou lá no inferno para salvar meu filho. Sim. Mas esse outro, Deus me levou, meu espírito, mas aí foi a parte do céu. Aí, se Deus te levar, aí o diabo não te toca no mundo espiritual. O diabo não toca. Porque se Deus permitiu, ele quer te levar... Quantas pessoas vê o céu, né? Quantas pessoas têm essas visões espirituais? Aí sim, aí o diabo não te toca. Porque no mundo espiritual, o diabo está lá, que são as potestades. Mas se você for por conta própria, fazer uma técnica, usar uma técnica maligna, aí o diabo já te pega. Por quê? Porque você foi induzido pelo próprio Satanás. Isso. Aí ele te pega lá do outro lado. Aí você sai do corpo, ele te pega lá. Aí, se eu não tivesse ouvido o Espírito Santo me chamando para me salvar meu filho, ele tinha morrido. Porque ele não estava conseguindo voltar para o corpo. Meu Deus. Naquela hora ali, o que ia acontecer? Meu filho ia acordar duro, morto. E ninguém sabe. Talvez existe muita situação dessa que a medicina não tem explicação, e talvez pode ser isso. No mundo espiritual, a pessoa ficou presa e não conseguiu voltar. E ninguém sabe o que está acontecendo. Aí morre, ninguém sabe por que morreu. Acontece muito isso, situações no mundo espiritual, que a pessoa perde a vida. As pessoas, e ninguém sabe o que aconteceu. Não entende, né? Por exemplo, se eu fosse uma mãe que não tivesse entendimento espiritual, então... como que Deus ia usar de mim para ir lá? Deus usou porque Deus sabia que eu tinha entendimento espiritual e que eu estava preparada para ir. Sim. E foi aonde não foi fácil. Eu sofri muito mesmo. Não é que eu estava preparada, mas pelo menos eu sou uma mulher de oração, uma mulher que busca a Deus, tem uma vida de santidade. Mas mesmo assim eu sofri. Imagina se eu fosse uma mulher que não entendesse nada. Então. Deus nem ia pedir isso para ela. Nem ia pedir. Não ia ter como, não. Aí depois, o que aconteceu? Aí pronto, aí eu falei com ele, Arthur, vamos deixar para nós contar isso amanhã, porque eu não vou mentir para você, eu fiquei com um pouco de medo, porque foi muito... Pensa em uma situação dessa. Né? Como que você, numa vida normal, de repente, você tá no outro mundo, você tá dentro do inferno, seu filho também tava, seu filho tá morrendo, você vai resgatar. Como que, de repente, seu filho entra no quarto, na mesma hora, falando a mesma coisa, e falando que tava vendo o corpo lá, estribuchando e não conseguia voltar. Como é que você quer falar sobre isso de madrugada? Você não quer nem saber, fala assim, vamos ficar quietinha, vamos orar e ficar quietinha, amanhã a gente conversa sobre isso. Porque, minha filha, eu estava no tempo acreditando. Como ainda... que eu estava vivendo isso? Falei, Deus, naquele como é que o senhor permitiu? Estava preparada para falar. Eu queria acordar de amanhecesse logo. Eu não estava aguentando aquele momento perturbador. Eu falei, meu Deus, eu estava no inferno agora. Gente... É o corpo, né? O corpo. É o corpo. Não aguenta, é muita pressão, muita opressão. E eu estava com medo e ele estava com medo também. Sim. A gente estava vivendo um momento pior perturbador. Ele que fez um negócio lá e não, saiu ele do pior corpo. ainda também. E viu ele. Ele ainda viu ele lá, eu não vi. Deitada, eu vi que eu estava fora do corpo porque eu vi que eu estava no lugar real. Vivendo uma coisa real. Sim. Aí depois que ele me falou, eu vi que eu estava mesmo, né? Que ele me falou a mesma coisa que eu estava vendo, que era ele lá tremendo. Aí eu vi que eu estava fora do corpo, mas ele viu o corpo dele mesmo. Que geralmente as viagens astrais, a pessoa vê o corpo dela. Que coisa. Ai, e é uma coisa assim tão diabólica, se Deus não for uma coisa que Deus te arrebatou, porque Deus arrebata a gente também, se ele quiser. Tá? Acontecia muito antigamente arrebatamento nas igrejas. Mas né? não é melhor Deus fazer? Não, né? É claro, porque Deus fazendo, Deus se sustenta. Deus fazendo, o diabo não te pega lá nos principados potestades. O diabo toca em você, não. Agora vai você sozinho pra você ver. O diabo fala, vem, bobo, vem que aqui você vai ver quem é você. Porque o diabo também tá lá. O diabo também tá. E se você for sozinho, não tem como Deus fazer nada, não. Aí Deus, por misericórdia do meu filho, né? Que ele viu, foi a fraqueza dele, que ele assistiu um vídeo e foi na curiosidade de tentar usar a técnica. O diabo aproveitou dessa técnica e fez isso com ele. Aí, por misericórdia do meu filho, por ser minha descendência também, Deus cuidando da minha descendência e do chamado do meu filho também. Você também intercedendo, e eu né? interceder como uma mãe cobrindo meu filho de oração o tempo todo. E também isso aí já é um testemunho do meu filho, né? Como ele tem um chamado, isso aí já é mais uma história que ele tem, mais um testemunho dele, né? Aí pronto, aí passou essa parte. Mas você não tem ideia, depois disso, as lutas espirituais que nós tivemos na nossa casa. Que a legalidade foi aberta. O diabo, gente, para ele entrar na sua casa, ele só precisa de uma legalidade. Igual eu não dei a legalidade, não. Mas se alguém da sua casa dá, o diabo entra. Aí você tem que ir fechar a legalidade. Mas para você fechar, o diabo bate de frente com você.
Que aí você começa a guerrear, a pessoa abre brecha. Então, no meu caso, meu filho abriu brecha. O diabo entrou com tudo. Aí, para mim tirar aqueles demônios da minha casa, eu tive que enfrentar os demônios tudo. Ai, meu Deus. Aí o diabo já vem contra você. Aí ele começa a guerrear com você. Aí você tem que jejuar, tem que orar, tem que buscar alguém para interceder por você. E você sozinho naquela situação. O Espírito Santo, é claro que ele intercede por nós, né? Aí a presença de Deus, ela te protege. Mas a guerra é grande. Eu estava lutando literalmente com o demônio. Eu sentia eles, tipo, tentando me tocar. Ah, você sentia. E seu filho via? O meu filho via. Ele via demônio dentro do quarto dele. Ele começou a ver demônio no quarto, começou a ver demônio na sala. Tipo um homem de preto olhando para ele. Um homem de capa preta. Começou a perseguir ele dentro de casa. E eu sentia, tipo, puxando minha coberta. Eu sentia, tipo, falando alguma coisa no meu ouvido. Sentia uma voz falando no meu ouvido. É batalha espiritual. E seu filho ia na igreja? Meu filho estava indo na igreja comigo já. Eu acho que é por isso que o diabo estava com tanta raiva. Porque meu filho já tinha saído do mundo e voltou para Jesus. Então, esse negócio do meu filho voltar para Jesus, aí o que o diabo fez? O diabo não conseguiu fazer com que o meu filho virasse um prostituto, que ele não quis namorar mais com ninguém, não quis ficar com ninguém. Então, o diabo não conseguiu, ele não ia em festa nenhuma do mundo mais. Então, essa parte o diabo perdeu com ele. Falei, como é que eu vou pegar esse menino para destruir ele? Ele não vai de festa mundana mais. Ele não vai de balada, não vai nada, ele não foi nada. Ele não está ficando mais com menina nenhuma. Ele realmente não fica com mais ninguém. Agora, até Deus pode dizer que agora ele quer casar mesmo, que ele não quer ficar, se gosta de ficar com uma, ficar com outra, ele não quer isso mais. Então, ou seja, o diabo perdeu com ele nessa parte. Então, o diabo teve que armar uma coisa para ele dentro de casa. Ele não saía para lugar nenhum, só ia para a igreja. Aí, o diabo armou para ele dentro de casa. Foi a parte da internet. Olha só. Aí foi o vídeo que o diabo enganou ele. É muito jovem, né? Com muito o que tem de jovem sendo destruído por causa da internet. E os pais nem sabem o que está acontecendo. Gente, eu sei que a internet, uma parte é boa, ajuda muito a gente. Mas tem que estar preparado. Uma pessoa tem que estar preparada para ver. Mas depende do que você vai mexer, tem muita oferenda de Satanás. Tem muita coisa que Satanás está oferecendo. Tem que ter muito cuidado. É aquilo que a Bíblia fala, né? Que há caminhos que parecem bons. Mas no final é o caminho de morte. Na mente do meu filho, ele só estava tendo uma experiência. Nossa, que legal! Viagem astral. Na mente dele, eu estou tendo uma experiência muito doida. Imagina a alma sair do corpo, isso é muito doido. Ele começou a achar que era uma coisa muito louca, mas ele não tem ideia o tanto de demônio que veio por causa daquilo ali. E por pouco mata ele. Por pouco. Faltou pouco para matar ele. Se Deus não me despertasse ali para começar a guerrear a favor dele, ele ia ser morto. E hoje, como que você... Aí, o que acontece? Aí, com isso, nós começamos a orar. E ele começou a orar também. Ele ainda está em fase de libertação, porque ele está buscando Deus mais agora, né? Então, Deus está curando ele ainda de traumas do passado. Porque quando ele tinha... toda a luta que eu vivi, ainda tive uma luta com meu filho. Com meu filho, quando tinha uns 12 anos de idade, meu filho foi abusado sexualmente. Meu Deus. 12 anos de idade. Ele foi molestado. Então, esse trauma que fez ele sair da igreja. Sim. Entendeu? Você vê, tava tudo a luta, enterrei meu marido, aquela guerra, aquela batalha toda, aí o diabo ainda veio e ainda abusou do meu filho ainda. Nossa. Um homem que estava na igreja, fingindo que estava ajudando meu filho na igreja, abusou dele, levou ele para um sítio, abusou dele. Era o diabo mesmo. Só que graças a Deus só molestou, sabe? Ele falou, mas só molestou. Mas acredita que eu vim descobrir isso depois que meu filho tinha já 21 anos? Ele não contou. Quem é abusado, não conta. Mãe, se você vê, pai, seu filho está agressivo dentro de casa, adolescente, criança, e ele está muito nervoso, e você não está entendendo por que ele está agressivo, batendo na escola, agressivo dentro de casa, você pode saber alguma coisa está acontecendo. Porque eles não contam, mas eles demonstram na agressividade. Eles ficam muito nervosos. Eles não contam, porque quem é abusado não conta fácil. Sim. Mas aí, a não ser que chegue um momento que eles têm maturidade para isso, mas é muito difícil. Só se Deus curar eles mesmo para eles contar. Aí ele não contou, ele foi para você ver. Aconteceu com ele, tinha 12 anos, ele contou para mim com 21. Ele não contou, descobriu uma conversa no telefone dele, que estava conversando com uma menina. Aí eu fui mexendo no celular, até uma ex-namorada dele, eu fui mexendo no celular, aí eu vi a conversa. Aí ela perguntando ele, o que mais te doeu na sua vida até hoje? Aí ele foi e contou. É uma vez que um homem, que minha mãe confiava nele, nós tudo confiava, ele me levou para um lugar e abusou de mim sexualmente. Quando eu comecei a ler, eu já comecei a ficar com medo. Imagina eu quando vai falar, mas quem foi? Aí o medo de ver o nome da pessoa. Que você não sabe quem era. Sim. Eu estava pensando, será que é parente? Será quem é? Meu Deus, será que é pessoa muito próxima? E eu me segurava ali, eu já estava me controlando espiritualmente para mim ver o resto da mensagem. Ali eu já estava tremendo, toda tremendo, imagina. Com medo de saber quem é a pessoa. Aí ele falou, aí eu fui ver que era um advogado. Era um advogado. Ele era um advogado. Que ele estava cuidando do meu filho na igreja, ajudando o meu filho a levar para a célula. E eu, assim, fraca, confiei também. Eu sei que eu errei também. E ele,
Não pode confiar em ninguém. Outra coisa, as pessoas que são mais suspeitas é tios, tá, gente? Pessoas de dentro de casa. É tios, primos mais velhos. Não tem esse negócio. Deixa ele ali comigo tomar um sorvete? Não. É porque é daí que sai. Até não pode. sabe. É a pessoa que você nem imagina começa a tocar. Então. Ela começa a tocar na sua criança. Então, assim, você nem imagina, a pessoa começa a tocar. E é primos mais velhos, tios. Pode ser o que for. Pode ser quem for, mas geralmente é pessoas vigiar. próximas. É pessoas próximas. Tem que vigiar. Não é pessoa lá de fora, Sim, não. sim. Esse negócio de senta no colo do tio, tem nada de sentar no colo de tio. Não tem isso, não. Não senta no colo de tio, não. Menina sentar no colo de tio, homem. Não, tem nada de sentar, não. Então, vocês têm que ter muito cuidado. Infelizmente, hoje a gente tem cuidado até com os de dentro de casa, né? Agora, você imagina com parentes. Porque tem pai que está abusando das crianças. Sim. Pai, até mãe. Entendeu? Então, o mundo está assim. Não pode confiar em ninguém. Vigiar, mas filho, né? minha filha, filho é com mãe. Filho, até ele ter uma idade, é com mãe. Pai, mãe é criança, está com pai e mãe. Sim. Eu fui deixar sozinho, dancei. Mas, graças a Deus, só molestou, né? Não mexeu com a sexualidade do meu filho. Sim. Meu filho é homem mesmo. Né? Ele falou, mãe, pode ficar tranquilo que meu sonho é realmente uma mulher. Eu amo e quero casar com o meu sonho mesmo, é ter uma esposa e ele realmente... Não afetou nessa parte, né? Tanto Graças que a Deus. na época que ele estava lá no mundo, ele ficou até mulherzeiro, na verdade, até demais. Mas agora ele não fica mais mulher, graças a Deus. Hoje ele está sendo... Não, hoje ele está se guardando para dizer que ele quer uma esposa. Ele não quer namorar, ele quer namorar para casar. Então ele quer uma namorada eterna, né? Uma namorada de casamento. Ele quer casar mesmo. Amém. E graças a Deus por esse pensamento dele, né? Que ele já sofreu muito também em namoro, sabe? Então, graças a Deus por isso, ele tem muito medo de sofrer. Aí, pronto, aí, Jamile, foi essa parte do emprego. Aí, nessa parte de eu sair do emprego, que aí eu já contei essa parte do meu filho, aí, como que surgiu o Bom Dia Espírito Santo para nós finalizar? Sim. Como surgiu o Bom Dia Espírito Santo? Aí eu falei, Deus, o senhor quer fazer alguma coisa? Tem alguma coisa. Quando eu ainda estava no emprego ainda, Deus já me mostrou. Aí Deus mostrou o livro. Aí eu comecei a escrever o livro. Comecei a escrever o livro. Aí depois eu falei assim, Deus quer fazer mais alguma coisa no meu ministério. E eu sempre tive muito assim, desejo com intimidade do Espírito Santo, que sempre foi Ele que me acolheu, Ele que sempre que me abraçou no momento mais difícil. Então, eu sempre quis ter, cada vez, buscar mais intimidade com o Espírito Santo, tempo com Deus, sempre gostei disso. Aí, minha filha, eu chorando na minha sala, assistindo até o culto da Lagoinha ao vivo, no domingo de manhã, na televisão, eu comecei a chorar e falar, Deus, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de mim. De repente, ele começou a falar no meu ouvido, bom dia, Espírito Santo. Só que ele falava, eu sentia que tinha alguém falando, e quanto mais falava, mais eu era renovada. Aí eu comecei a pular dentro da minha sala. Aí eu comecei a falar língua estranha e o bom dia, Espírito Santo, no meu ouvido. Sim. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. E aí eu comecei a falar bom dia, Espírito Santo, e fui renovada na minha sala com o Espírito Santo. Aí foi aonde ele colocou no meu coração, que era para mim gravar. Aí veio na minha mente na hora, eu gravar o devocional do Bom Dia, Espírito Santo. Aí depois, um dia, na rua, começou ele a falar, eu andando na rua, trabalhando, boa noite, Espírito Santo. Boa noite. Aí eu comecei a ser renovada na rua. Sim. Chorar na rua, ser renovada na rua, com ele falando no meu ouvido, boa noite, Espírito Santo. Aí foi daí que nasceu o Bom Dia, Boa Noite, Espírito Santo. Aí Deus me falou que Ele quer resgatar essa intimidade com Ele, que as pessoas perderam por causa das redes sociais, TikTok, Instagram, Kawaii. Redes sociais em geral. As pessoas começaram a perder o entretenimento. Sim, começou a perder a presença de Deus. Não tem mais aquele quarto fechado e a cara no chão e o louvor tocando. Deus, né, ali. Você ali chorando e a presença de Deus entrando no seu quarto, falando com você. Deus te revelando o segredo dele para você. Isso está acabando nas pessoas. As pessoas estão preocupadas agora só com o intelecto delas, com a internet, e estão perdendo o principal, que é a essência. E por que o diabo está ganhando espaço nas famílias? Porque quanto menos tiver a presença de Deus, mais espaço é para as trevas. Então, quanto mais você encher sua casa da presença de Deus, que o diabo ele só habita se estiver vazio. Se estiver cheio, não tem como ele habitar. Por isso que fala que mente vazia é a oficina do diabo. Então, se ele achar o lugar vazio, ele habita. Mas se ele achar o lugar cheio, não dá para ele habitar. Então, quanto mais a presença de Deus, menos tem lugar para as trevas. E a gente já está preparando para você vir de novo, né? Para contar esse assunto, né? E falar sobre essa intimidade. Trazer o Espírito Santo, né? A importância do Espírito Santo na casa. E como que você faz isso? Porque a pessoa às vezes pensa porque ela tem um marido descrente, ela tem um filho descrente, ela acha que ela não consegue. Meu filho voltou para Jesus por causa do meu trabalho com o Espírito Santo dentro de casa. De tanto ele ver todo dia, eu ia lá e colocava um devocional de manhã, eu colocava o Antônio Júnior.
Todo dia de manhã ele ficava nervoso. Porque todo dia você tem que colocar esse cara para falar, todo dia. E ele ficava nervoso. Todo dia você coloca, ainda fica chamando eu para sentar perto de você. Não vou sentar, não. Aí quando pensa que não, de tanto eu colocar, quando eu for contar o testemunho dele, eu vou te falar. Ele começou a sentar também e assistir. Ah, tá vendo? Aí pegava o café, aí eu ficava só observando. Ele pegava o café e sentava perto de mim e tá lá vendo. Aí na hora que o pastor falava, agora vamos orar. Eu ajoelhava no sofá, que a gente ajoelha, ele ajoelhava do lado. Aí eu falei, pronto. Acabou, pegou ele. A presença de Deus foi imaginar. Aí plantou a sementinha ali, outra coisa, o louvor. Eu colocava o louvor e ficava nervoso quando ele estava no mundo. Toda vez, pessoa que está no mundo, ela odeia louvor. Por quê? Porque o louvor liberta. Sim. O diabo que está nela começa a gritar. Aí ele começava a ficar nervoso. Nossa, não sei pra que toda hora esse... E ele, graças a Deus, ele nunca colocou música do mundo na minha casa. Ele sempre respeitou, nunca colocou, mesmo sendo do mundo. Ele nunca foi de ouvir música do mundo. Ele não aprendeu a ouvir música do mundo. Porque sempre colocando louvor, ele não aprendeu a ouvir música do mundo, desde a infância dele. Só que ele não gostava que eu colocava de Deus nessa época, ele estava rebelde. Só nessa época ele estava rebelde. Sim. Aí, de repente, de tanta raiva que ele ficou, eu colocando louvor, aí eu ia e colocava de novo. Ele ficava com raiva, mas ele não tirava, ele respeitava. Aí eu não parava. Porque que naquele momento que ele estava nervoso, Deus estava entrando. Deus estava invadindo a casa. Com muito louvor. E a presença de Deus entrando. E Deus invadindo, Deus entrando. E o diabo perdendo espaço. E eu, para não ficar só nisso, eu começava a marchar dentro de casa. Para lá e para cá, orando e puxando. Vem, Espírito Santo, entra. Entra, Espírito Santo, entra no quarto. Agora entra na sala. Não, agora eu quero o Senhor na cozinha. Entra na minha cozinha, Senhor. Entra na minha varanda. Entra e vai entrando e cada cômodo, vai limpando, vai lavando, vai sarando. Aí o Espírito Santo começou a tomar lugar na minha casa. Quando pensa que não, meu filho voltou para Jesus. Olha pra você ver a importância do Espírito Santo. Dá o espaço para o Espírito Santo. Espaço para a presença de Deus. Preencher, né? Preencher o vazio. Cada cantinho da sua casa, todo cômodo tem que estar a presença do Espírito Santo em cada como canto. É importante. Você está na mesa, o que eu ensino no Bom Dia Espírito Santo? Vamos convidar ele para a mesa? Você pegou o seu pãozinho de queijo, seu cafezinho? O Espírito Santo é uma pessoa. Isso, senta aqui, Senta aqui. Eu quero o Senhor na mesa. Porque aonde o Espírito Santo está, o diabo não acha lugar. Porque começa briga na mesa, às vezes, com a família tomando café. Não tem a presença de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é cercar a sua casa com a presença de Deus. Outra coisa é você ter tempo para o Espírito Santo. Por quê?